Vamos lá. Quem esteve aqui na semana passada, faz assim com a mão, assim, uau, glória a Deus. A maioria, né? Então, hoje eu quero encerrar o que nós começamos a conversar na semana passada. Eu queria que fosse uma série. Eu achava que dava para compartilhar em três mensagens. Só que nós vamos ficar em duas, tá? Companhia ou aliança? Esse é o tema da reflexão. Hoje nós vamos aprofundar mais sobre um exemplo bíblico de companhia e um outro exemplo bíblico de aliança. Na semana passada, nós fomos confrontados com uma verdade que ela é real para todos nós. Que estar cercado de pessoas não é o mesmo que estar aliançado com elas. Especialmente nessa geração de redes sociais, onde se fomenta seguidores e tudo, você vê pessoas que a vida dela é muito intencional em atrair seguidores. Mas, para se fazer alianças, realmente fica um pouco a desejar. Nós vimos que as conexões hoje, elas são conexões muito superficiais, carentes de relacionamentos com propósito. Eu lembro que eu até usei um exemplo da academia. Eu tenho o meu personal, o Fred, e lá na academia que eu vou diariamente, tem muitos irmãos da nossa igreja. E é tão gostoso quando a gente conversa e tudo. Só que quando a gente está ali na academia, a gente está com um propósito. E às vezes o tempo é bem reduzido. E a gente começa a conversar com os irmãos e a gente começa a sair do propósito. Então, eu até brinquei, eu disse, meus irmãos que eu tenho como propósito aqui na igreja, lá na academia, eles são só distrações. Quem tem aliança mesmo comigo na academia é o meu personal. Então, ele sempre está ali, me chamando para o propósito. Antes, vamos lá, o tempo está passando, você já descansou demais. Você ficar conversando demais aí, eu sei que é gostoso, mas vai te prejudicar, vai te fazer se perder do propósito. Então, a companhia é aquela pessoa que está com a gente, mas por interesse, por uma questão de conveniência. E não somente por isso, mas por um momento. Judas, por exemplo, era um cara que estava com Jesus ali, mas não estava na mesma vibe dele. Estava por uma questão de oportunismo, de mexer no dinheiro. Não é? E, no final das contas, ele acabou trocando Jesus por algumas moedas. Você acha que quem é aliançado faria um negócio desse? Certamente que não. Né? Aí a gente falou sobre Simão o Mágico, sobre Absalão e por aí vai. São pessoas que até comungam dos mesmos ambientes, mas elas não carregam o mesmo espírito. Tá? Então, nós vimos que um dos exemplos de companhia muito trágico foi Dalila em relação a Sansão. Né? Sansão foi um homem separado por Deus, com uma missão desde o ventre da sua mãe. Ele já tinha uma missão dada por Deus. Sansão era um cara ungido, um cara poderoso. Ele foi escolhido, mas foi enganado por uma companhia sem aliança. É muito sutil. Aquela jovem, apesar de bonita, de fala sedutora, ela não tinha aliança com o propósito de Sansão. E a gente tem que ter sensibilidade para discernir quem realmente é companhia ou quem realmente está aliançado.
Se você ama a sua missão, você vai querer garantir que essa missão vai estar blindada. Então você vai ser intencional em selecionar as pessoas com quem você vai dividir o seu tempo. Ou até investir o seu tempo. Sansão, ele, enquanto estava no colo de Dalila, vivendo aquele entretenimento, os seus inimigos avançavam. Por isso que Deus tem ministrado muito no meu coração sobre o perigo das distrações. E elas são tantas. A realidade é que o mundo está aí intencionalmente investindo pesado, inclusive muitos recursos financeiros, para te fazer distrair. Então, quantos hoje estão cercados de verdadeiras Dalilas? Quantos de nós? Já a aliança, nós vimos que envolve permanência. Uma pessoa aliançada, ela é capaz de renunciar à própria vontade para garantir que você não vai sair do propósito. Você tem noção da aliança? A nova aliança no sangue do Cordeiro. Só quem tem aliança para dar a sua própria vida pelo outro. Esse é um nível de aliança aí poderoso. Que a gente até experimenta. Você seria capaz, Savinho, de se lançar na frente de uma bala para que ela não atingisse o seu filho? Sem dúvida. Sem dúvida. Isso é uma aliança, meu irmão. Que a pessoa está junto até na hora da morte. Eu sou capaz de morrer pelo meu filho. Né? É um exemplo extremo. Mas nós entendemos que os frutos revelam a natureza da relação. Enquanto as companhias nos distraem, e interessante que às vezes isso acontece inconscientemente. Não é que a pessoa é ruim. Não. Pelo contrário. Ela até é uma pessoa legal e ela faz aquilo bem intencionada. Só que ela não tem revelação do teu propósito. Então, ela nem sabe que está sendo uma distração para você. Pessoas feridas, elas inconscientemente ferem pessoas. Isso é uma realidade. Nós somos desafiados a examinar os nossos vínculos. Por exemplo, quem está ao nosso redor? Por que essa pessoa está caminhando comigo há tanto tempo? Será que tem pessoas que eu negligenciei no meu relacionamento com ela, quando na realidade ela é uma aliança? Isso você pode levar, inclusive, para a gestão da sua empresa. Porque quando você delega responsabilidades e você acaba tendo que, porque não confia em ninguém, por exemplo, porque tem um sentimento muito aguçado no viés do perfeccionismo, por exemplo, você não dá conta de delegar e confiar. Você sempre... É a mesma coisa da gente estar orando para Deus. Nós oramos para o Senhor, Senhor, eu entrego diante de Ti essa situação. E quando menos espera, você está ansioso, preocupado, perdendo os cabelos, querendo resolver aquilo que tu já entregou para Deus. Acontece? Acontece. Então, lá no nosso negócio, às vezes, a gente deixa de se dedicar a coisas extremamente importantes que só você, naquela posição, pode fazer, porque você está distraído com atividades que você já tinha delegado. E aquela pessoa que você confiou não fez o que precisava ser feito. Aí você, como um bom líder, você vai lá e faz o que o seu liderado não fez, mas aquilo que era responsabilidade sua ficou como lacuna. Então, as distrações não diz respeito só às más companhias. Não. Nós estamos aqui agora, claro, no viés de você realmente ser seletivo sobre as pessoas com quem você vai caminhar e vão te influenciar. Tá?
Então, existem alianças, por exemplo, que você negligenciou e talvez seja o momento de você restaurar essa aliança. E você, em relação aos outros, você tem sido uma companhia ou você tem sido alguém aliançado? Eu vou dar um exemplo. Às vezes as pessoas deixam de me procurar porque dizem, não, mas o pastor Anderson é muito ocupado. Eu já disse aqui, eu tenho todo o tempo do mundo, eu só não tenho tempo para perder. Se estiver dentro do meu propósito, pode ter certeza que nós vamos buscar uma forma da gente ter esse tempo. Não é? Talvez não vai ser no seu momento, mas nós vamos dar um jeito de ter. Mas quando a pessoa olha e diz, cara, eu vou aqui, eu tenho que falar com o pastor Anderson sobre isso. Cara, mas ele é muito ocupado. Pergunte, será que isso que eu tenho que falar com o pastor Anderson, realmente eu tenho que falar com ele mesmo? Ou é só uma necessidade minha de falar com ele? Porque se for só uma necessidade sua, talvez você vai agir como alguém que é só uma companhia. Vocês estão entendendo? Tem uma médica conhecida nossa, que ela compartilhou com a gente, enquanto ela trabalhava na UPA, que tinha gente que era viciada em ir para o hospital. Estava sentindo nada, ia lá só porque tinha um médico para atender, chegava lá, diga qual é o seu problema. Não, doutor, eu queria ver só se a senhora podia me ajudar assim. Será que eu boto mais sal no meu feijão? Isso foi tu, Júnior? Ou seja, a pessoa está viajando na maionese, ocupando um momento precioso para outras pessoas que teriam um propósito com abobrinha. Entendeu? Por que no reino de Deus, relacionamentos sem propósito nos paralisam? Porque não tem propósito. Aí a pessoa chega, a gente acredita muito no poder da comunhão. Eu acredito demais. Eu encorajo, faça comunhão. Mas não é na comunhão que você vai resolver problemas. Não é na comunhão que você vai fazer alinhamentos importantes. Então o líder não faz a sua missão, não cumpre o seu propósito, aí fica querendo fazer churrasco, achando que o churrasco vai resolver o problema do seu ministério. Não. Não, mas a comunhão é importante, é verdade, mas uma comunhão com propósito. Porque se for só uma comunhão para encher o bucho, não resolve. Não é? Então nós precisamos de conexões do céu e não de distrações de picanha. Amém? Por isso que nessa segunda e última mensagem, eu creio que é vontade de Deus que a gente se aprofunde nesse discernimento, nessa compreensão de discernir, porque não basta andar acompanhado, a gente precisa andar aliançado com quem compartilha da mesma missão que o céu nos confiou. Ministério de louvor, ministério de intercessão, é incrível, cara. Os líderes de célula, toda semana, verdadeiros pastores daquelas ovelhas, quantos discipulados. Quer ver o impacto econômico? Eu tenho pessoas que eu pago para cuidar de mim. Eu pago o meu personal. Eu pago minha terapeuta. Quem aqui paga para ter 1 hora de discipulado por semana? Mas nessa 1 hora de discipulado, são resolvidos problemas profundos na vida das pessoas. Se você fosse botar isso na conta, você tem noção do tanto de dinheiro que seria? Os voluntários da nossa igreja. Quantos reais vocês cobram para abraçar
e sorrir sinceramente, com amor, para as pessoas que estão chegando aqui para cultuar o Senhor? Mas se alguém fica olhando o teu carro lá no restaurante que tu vai almoçar, eles querem. Sim ou não? Bota na conta isso aí. Supermercado vai deixar uma encomenda lá na tua casa, já está na precificação dos produtos dele a taxa da entrega. O Ministério Ama aqui entrega centenas de cestas básicas sem cobrar R$1 de combustível. Vocês estão entendendo como é que é a coisa? Então vamos lá. Companhia. O perigo das companhias erradas. Abraão e Ló. Vou ler aqui o que o nosso amigo Daniel já antecipou. Então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Queridos, hoje eu vou ter que esticar um pouquinho, porque começou diferente o culto, inclusive era bom até ter gravado, viu, Juninho? Aquela introdução lá, antes do Conexão, para a gente poder só mandar para a galera, para eu não ter que fazer isso no culto das 5 horas. Mas vamos lá. O chamado de Deus aqui, ele foi claríssimo, sim ou não? Simples, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Sai desse ambiente aí e pega a tua família e vai-se embora para um lugar que eu vou te mostrar. Ou seja, Abraão, tu vai ter que romper esses vínculos anteriores, inclusive familiares, mas que são pessoas que não vão fazer parte do teu propósito, apesar de você amar muito. Quando eu não era cristão, eu não entendia por que os crentes, quando entravam na lei dos crentes, eles deixavam de andar com certas pessoas. Ontem mesmo, eu conversando com um casal, ela disse: a minha irmã é evangélica. E é como se ela tivesse abandonado os amigos. Hoje eu entendo por quê. Claro que a gente tem que fazer um desmame. Talvez você não vai poder compartilhar qual é o propósito do seu distanciamento, porque as coisas, Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias, a pessoa não vai nem entender. Mas faça isso com carinho, com cuidado, para você não ser pedra de tropeço na vida dos outros. Amém? Então, era para romper esses vínculos. Aí olha o que diz o verso 4. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Aí o verso 5 diz: levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló. Deixa eu te perguntar, Deus mandou Abraão levar Ló, sim ou não? Isso foi algo que ele idealizou. Deus não mandou ele levar Ló. Deus só mandou ele ir com a família dele. Quem era a família dele? Ele e a esposa. Vocês dois são suficientes. Às vezes a gente quer agregar pessoas para que dê mais credibilidade. Deus não precisa disso, gente. Ele não precisa disso. Para que você cumpra o seu propósito, ele só precisa que você obedeça. Amém? Então, tem gente que você tem perto de você, mas é só por carinho. Estava conversando com um irmão ontem, ele falando sobre a contratação de alguém especial para ele, e eu disse: cara, por muito tempo eu contratava pessoas para o meu escritório movido pela compaixão. Ah, tu está desempregado, está precisando? Não, eu estou precisando de alguém para fazer os negocinhos lá no escritório. Você não quer trabalhar comigo? Pode ser. Ou seja, você contrata por compaixão, por necessidade. Mas é necessidade da pessoa e não do teu negócio. Aí, quando tu menos espera, a pessoa não atende às suas expectativas enquanto negócio, e aí você tem que ter uma conversa importante, difícil, para desligar. E ali pode, dependendo de como acontecer,
pode gerar um grande problema de relacionamento. Por quê? Porque, na realidade, você não tem critério. Você contrata uma pessoa para fazer algo que nem você, como dono do negócio, sabe o que é. Nunca fez uma descrição de cargo para o seu negócio. Aí contrata com o coração. Para um momento ali de agito emocional, que vem a necessidade de contratação, e aí você contrata a pessoa porque... Ou seja, Ló, meu sobrinho querido, já que tu está sem fazer nada aí, eu vejo que tu não se dá muito bem aí com teus pais, sei lá, eu não conheço a história de Ló. Vamos com a gente. Isso é tão legal. E aí leva. Então, insistir em companhias que Deus mandou deixar pode atrasar promessas, diga, atrasar promessas, trazer conflitos e ofuscar revelações. Olha o que diz Amós 3:3. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Existem pessoas que trazem conversas, atitudes e conselhos que te afastam daquilo que Deus te chamou para fazer. Quando você investe energia em quem não caminha com você, você se desgasta. Gênesis 13, olha só, vamos ler juntos, a partir do verso 8. Então Abraão disse a Ló, não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim, os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Aqui eu vejo o cuidado de Deus com Abraão. Porque Ló decidiu ir para um ambiente que, apesar de bonito, seria o passo para a sua destruição. Próximo de onde? De um lugar de depravação, de um ambiente de influências que nos tiram do propósito. Mas ele se maravilhou com a beleza do pasto. Então existem companhias que, enquanto elas estiverem contigo, a plenitude da promessa não será liberada. Não vai ser liberada. No caso de Abraão e Ló, eles viviam um relacionamento mal definido. Por que que os pastores de Ló começaram a brigar com os pastores de Abraão? Porque não ficou definido os limites, as responsabilidades. E pior, enquanto a companhia errada permanece, a revelação fica em silêncio. Às vezes o nosso negócio não prospera porque existem âncoras. Companhias que mais são um atraso do que realmente um elemento importante para o cumprimento do propósito. Olha o verso 14. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele, de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Só depois que aquela companhia se foi que Deus voltou a liberar as promessas para Abraão. Quando a gente se associa com pessoas que não têm temor de Deus, elas
sutilmente, elas vão minando os nossos valores e princípios, até que a gente comece a achar normal o que antes a gente tinha convicção espiritual de pecado. Insistir em companhias que Deus mandou deixar pode atrasar promessas, trazer conflitos e ofuscar revelações. Cara, isso é muito sério. Amém? Agora eu quero conversar sobre aliança. O poder das alianças verdadeiras. E eu quero trazer o exemplo de Ruth e Noemi. Enquanto a companhia gera distrações, a aliança gera destino. A aliança é quando duas ou mais pessoas decidem se unir por propósito, por um pacto. E isso gera um destino comum. É por isso que eu costumo dizer, especialmente para os nossos líderes, que nós, enquanto líderes, nós estamos como um motorista de um ônibus rumo ao céu. Qual é o nosso propósito? É alcançar a linha de chegada. Qual é a linha de chegada? A eternidade. E nesse caminho, pessoas vão subir nesse ônibus e pessoas vão querer descer. E está tudo bem. Mas as pessoas que ficam, enquanto líderes, nossa missão é colocar as pessoas nos lugares certos. Porque enquanto tu está dirigindo o teu ônibus aqui a 80 km por hora, talvez vai passar um outro motorista dirigindo uma Ferrari a 250 km por hora. E tu vai ter gente dentro do ônibus que olha para a Ferrari e diz, uau, eu quero ir naquele carro. E aí a pessoa vai olhar e vai dizer, Elison, para o ônibus aí que eu vou descer. Mas por que, meu filho? Não, porque eu senti de Deus que já deu. Vou florescer em outro lugar. Aí o Elison, sabendo que não é dono de ninguém, o que é que ele faz? Ô filho, tranquilo, você tem certeza que não aconteceu nada? Não, tá de boa, show. Deus te abençoe. Aí o irmãozinho entra na Ferrari. Só que 2 horas depois de viagem, o Elison, no ônibus a 80 km por hora, rumo ao seu destino, ele passa por uma Ferrari que bateu com um poste. E todo mundo que estava dentro morreu. Está tudo bem. Ninguém é dono de ninguém. Mas é responsabilidade minha perceber quem são as pessoas aliançadas comigo. Então, a aliança, diferente da companhia, ela vai te conduzir ao cumprimento daquilo que Deus designou para a tua vida. E como que a aliança manifesta destino? Primeiro, alguém que está aliançado contigo, persevera contigo, mesmo na adversidade. Pode estar tendo chuva de canivete, a pessoa está contigo. Essas alianças, elas permanecem mesmo quando não há benefício imediato. Segundo, a aliança, ela desenvolve apoio espiritual mútuo. Lembra do crente supermercado? O crente supermercado é aquele que vai para a igreja, seleciona o produto que quer, às vezes até paga, dando o dízimo ou uma oferta, e vai embora. Quando você vai ao supermercado, você não quer saber se a folha de pagamento dos colaboradores está em dia. Você não quer saber se o dono do supermercado está bem de saúde, está internado, o que está sentindo. Você só vai para satisfazer as suas vontades. Então, o meu casamento está com problema, eu vou me envolver no ministério de casais, e depois que o relacionamento está restaurado, sabe o que é que acontece? Vaza.
Só companhia. A companhia chega aqui e diz, uau, que estrutura legal, som legal, pô, bateria, inclusive nosso aquário novo vai chegar no final do mês. Som legal, pessoal organizado, tem até o microfone, que o cara fica ali no violão, quando o pessoal erra o tom, quando a galera perde um pouco a noção do tempo da música, ele, no microfone ele ajuda ali. Pô, o negócio é top. Tem VS, tem a Gerarlene. Ainda tem a Gerarlene? Hã? Jarlene? Jarilene. É aquela mulherzinha que fica no ouvido. 1, 2, 3, tá. Aí diz, refrão. 1, 2, 3, entra, tá. Profissional. Gostei. Aí quem acompanha sabe o que é que faz? Pastor, eu toco bateria. Aí eu, que top, meu irmão. Você não tem interesse em participar do Ministério de Louvor? Eu vim conversar com o senhor para isso. Aí o cara, que tremendo, brother. Aí eu disse, fala com a líder do Ministério de Louvor. Aí ela conversa, que bênção, a gente precisa tanto de pessoas assim, que estão bem intencionadas. Aí é o seguinte, ó, você precisa ser dizimista, precisa passar 6 meses servindo nos ministérios, precisa ser frequente nos TADES e tal. Ele, eu pensava que no domingo eu já ia. Não, querido. Você acha que a pessoa que é uma mera companhia vai ficar? Nem a pau, Juvenal. Ela vai para um lugar que deu oportunidade imediata. Mas a pessoa que é aliançada, ela vive os processos. 3, a pessoa aliançada, ela foca em multiplicação de propósito. Você se vê como um membro da igreja, qual é o seu propósito? Formar novos membros. Ou seja, evangelizar, levar Jesus para as pessoas, Agora, se você é alguém que teve revelação do chamado da grande comissão e é um discipulador na sua igreja local, qual é o teu propósito? Formar outros discipuladores. E aí você vai crescendo e se torna um auxiliar de célula, um líder de célula. Qual é o teu propósito aí? Formar novos líderes de célula. Porque a gente precisa cuidar bem de mais pessoas. Aí agora você tem vários líderes de célula, você se torna um supervisor de setor. Qual é o teu propósito aí? Formar novos supervisores de setor. E agora você tem vários supervisores de setor, e agora você é um supervisor de área. Qual é o teu propósito agora? Formar supervisores de área. E sabe o que é que acontece? O resultado vem. O reino de Deus expande. A transferência de Deus, da vida de Deus, acontece de um para o outro. Agora, se for só um esquenta-banco, meu irmão, é só companhia. Não que a gente não aceite companhias aqui, entendeu? Todas as companhias são bem-vindas, mas saiba que nós vamos ser intencionais em te mostrar que você pode ser um instrumento poderoso de Deus, não somente aqui, mas também como ministro de mercado lá fora, lá no teu trabalho, lá na tua faculdade. Amém? Então, alianças, elas liberam potencial. Alianças cumprem promessas e aceleram destinos proféticos. A Bíblia traz a história de uma jovem chamada Ruth. Eu imagino que todos aqui conhecem a história de Ruth. Uma mulher moabita que ficou viúva e decidiu permanecer ao lado da sua sogra. Mesmo sem nenhuma garantia de futuro. Pelo contrário, a pobre da Noemi perdeu o marido, perdeu os 2 filhos, e agora estava com 2 noras para cuidar. Tinha nada. Aí o que é que ela decide? Voltar lá para a terrinha dela. E ela tinha assim, uma compreensão com as suas noras, olha, faça o seguinte,
vão viver a vidinha de vocês. Eu não tenho mais condições de ter filhos, e mesmo que eu tivesse, vocês não iam poder esperar eles chegarem na idade para poder casar com vocês. Então, estejam livres para viver a vida de vocês. Aí, as duas olham, dizem, não, nós vamos contigo. Só que teve uma que ficou até o fim, que foi a Ruth. E aí olha o que a Ruth disse, símbolo de alguém aliançado. O teu povo será meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Uau! Deixando para trás a origem e o conforto, ela se comprometeu com Noemi e com o Deus de Israel. Viveram humildemente. Foi direcionada para colher em uma terra de um resgatador, Boaz. Ali, Noemi é abençoada, tem a oportunidade de desenvolver um novo relacionamento. Tudo junto com a sogra. Porque o seu relacionamento era baseado em uma aliança. E Ruth se casa com Obed. Obed está lá no capítulo 3 de Ruth. Você pode ver lá depois a genealogia. Obed, pai de Jessé. Jessé, pai de Davi. E isso coloca Ruth exatamente na linhagem do Messias. Mas por que Ruth viveu isso? Porque era uma pessoa aliançada. Era uma pessoa aliançada. Ruth perdeu o marido, mas não perdeu o discernimento de destino. Isso dá uma mensagem poderosa. Discernimento de destino. Quando você tem o discernimento de destino, você é seletivo nas companhias e nas alianças. É só você levar para a sua vida. Eu estava no Impulso Pastoral, e lá ele começou falando sobre unção sem gestão é desperdício. E eu não entendi no primeiro momento. Aí ele disse assim, mas unção com gestão é explosão. Você já viu gente que ganhou muito dinheiro e hoje não tem nada? Pronto, tira a palavra unção e bota dinheiro. Recurso financeiro sem gestão é desperdício. Pessoas que tiveram muito, não souberam gerir, vivem miseravelmente hoje. Mas eu tenho certeza que você conhece alguém que ganha um salário mínimo por mês, mas com uma boa gestão, ele consegue ter liberdade financeira. As pessoas acham que ter liberdade financeira é ter milhões nas contas. Tem gente que tem milhões nas contas e não tem liberdade financeira, porque é um escravo do dinheiro. Ele só tem uma coisa na vida: dinheiro, mais nada. Então, olha só, quando ela permanece com Noemi, ela é abençoada. Ela teve o privilégio de construir uma família, e dessa família, ela entrou na genealogia da vinda do Messias. Com Ruth, nós aprendemos que Deus nos dá discernimento para identificar quem é companhia e quem é aliança. Então, esse discernimento vai te trazer base para você ser seletivo
nas pessoas com quem você vai se associar. Esses dias foi lá no meu escritório uma pessoa que eu ainda estou conhecendo mais profundamente, mas as informações que eu tive no princípio foram terríveis. Ateu e satanista. Eu não sei como é que a pessoa é ateu e satanista. Por isso que eu tenho que investigar melhor. E essa pessoa quer se associar comigo. Prestar um serviço para o meu escritório. Eu estou em oração. Vai que não é tão assim como eu ouvi. E é um caminho. Mas eu estou buscando discernimento. Porque no primeiro momento é não. Vocês estão entendendo? Posso agir no emocional? Posso, pô. Esse cara vai trazer muitos clientes no meu escritório aqui, meu. O faturamento do escritório pode triplicar. Mas eu vou trazer o cão para dentro do meu negócio? Qual é o teu propósito? É dinheiro? Não, meu irmão. Nem se fosse para ganhar muito. Eu não quero conversa com o cão. É por isso que eu digo, quem serve a Deus por dinheiro, vai servir a Satanás por um salário melhor. Então, cuidado. Que Deus possa nos dar esse discernimento. Uma aliança feita no meio da dor, longe dos holofotes. Muda a nossa história. Porque você se associar com pessoas no glamour, todo mundo quer. Mas será que esse é o melhor? Eu estava assistindo ontem uma reportagem, não sei se era do Domingo Espetacular, um fanfarrão, só descobriram depois. O cara chegou de helicóptero numa fazenda de um advogado. E nessa ida lá, o advogado, esse cara vai poder comprar minha fazenda. Fechou o negócio. Para pagar parcelado. Golpe. Uma fazenda de milhões. Ele passou 5 meses na fazenda. Nesses 5 meses, ele vendeu 250 cabeças de gado, 150 cabritos, bode, carneiro, sei lá. Trocou alguns funcionários, chamou um casal de São Paulo para ser caseiro deles lá, atrasou o salário do gerente da fazenda, nunca pagou o salário, aliás, só pagou o salário desse casal atrasado, um salário, ou foram 2, depois que eles disseram que ia chamar a polícia. Ou seja, só aparência, gente. Tomem cuidado. Busquem em Deus discernimento. Porque aquele príncipe encantado pode, na verdade, ser um sapo. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Então eu quero encerrar perguntando: quem você precisa deixar hoje? E quem você precisa honrar hoje? Eu creio que hoje é dia de separações, mas hoje também é dia de reconexões. Ou de conexões. Que o Espírito Santo possa nos direcionar. Para que, com esse discernimento, a gente realmente possa buscar alianças profundas, alianças genuínas. Amém? Então vamos adorar o Senhor. Glória a Deus.